programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe a partir de agora. Educadores e educadoras querem atendimento digno pelo IPSENG. Nós éramos 9.000 servidores, entre todas as categorias, médico, dentista, assistente social, enfermeiro, todos, éramos 9.000. Sabe quantos somos hoje? 2.600 servidores. Então, não há investimento em mais profissionais para o IPSENG. O que mobiliza os profissionais da educação neste momento? É imprescindível que o governo do Estado abra processo de negociação com o sindicato. Não importa os pensamentos divergentes, a negociação é fundamental. Não se pode não escutar a categoria que tem a importância que tem a educação. Não se pode ignorar um sindicato com 40 anos de luta, não realizando reuniões. As professoras serão as mais prejudicadas com a reforma da Previdência. A professora que aprovar a reforma, faltar um dia para ela se aposentar, ela vai se aposentar com a regra nova de cálculo. A mulher vai ter que ter 62 anos e 20 anos de contribuição. Isso é requisito. Ninguém se aposenta. Choque de realidade. Os principais momentos da audiência pública que discutiu sobre o IPSENG na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública para debater sobre a situação do IPSENG foi realizada no último dia 26 de março na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira. Servidores de várias regiões do estado, entre eles trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais, marcaram presença. A discussão sobre o IPSENG, que já é intrínseca à luta dos servidores públicos estaduais, ela tomou corpo no nosso mandato quando, ainda antes da posse, nós iniciamos uma articulação com os sindicatos, ou aqueles que quiseram estar conosco, com os sindicatos do funcionalismo público. Nós estabelecemos uma dinâmica, porque compreendíamos que 2019 seria um ano particularmente importante para que nós construíssemos a unidade necessária e evitássemos essa ideia do menos Estado. Um Estado cada vez menor, que não cuide das pessoas e que coloque o servidor público como o grande vilão das contas públicas, né? O governo Temer iniciou essa forma de abordagem ao tentar convencer a população sobre a reforma da Previdência e, novamente, nós assistimos isso, a tentativa de dizer que só se consegue resolver o problema da crise econômica pela qual passam os estados se retirar direito dos servidores, se diminuir o Estado, se não realizar políticas de concursos públicos, se fizer um congelamento dos salários e, na reforma da Previdência que está proposta, se passar para o servidor público o suposto déficit da Previdência própria dos seus servidores. Então, nós estamos diante de uma disputa que ela é maior, né? E, portanto, a necessidade da unidade entre todos os setores do funcionalismo. A disputa maior é exatamente essa de concepção do Estado, né? O Estado, ou aquele Estado que vai ser um garantidor de direitos e vai ter nos seus servidores trabalhadores reconhecidos como trabalhadores, valorizados, respeitados, com processos de negociação com as suas secretarias, ou se nós teremos aí a vitória da ideia do menos Estado. Então, sem servidores, sem o atendimento correto e digno à população. Nós não podemos nos esquecer que o IPSENG, ele não perpassa por nenhum governo, porque ele é o patrimônio do servidor público. E o servidor público, ele tem que ter a consciência que essa defesa dele tem que ser intransigente. E essa discussão também do IPSENG já vem de há algum tempo. Há alguns poucos meses, nós estivemos na Assembleia Legislativa, porque está faltando básico, senhores deputados. E essa casa também tem que se atentar para isso. Nós temos alguns usuários aqui que, inclusive, com a falta de medicação, pacientes com tratamento de quimioterapia, tratamento oncológico, que nós temos companheiros aqui conosco. A falta de medicação com pacientes transplantados.
Então, é muito mais grave do que nós estamos vivenciando hoje. Porque eu sempre digo que trabalhar com a saúde é trabalhar com a vida, defender a vida. E a vida, ela não aguarda. A vida, ela não espera. A culpa da descapitalização do IPSENG não é do servidor, porque nos é cobrado 3,2 mensalmente, antecipado, antes de nós recebermos, já está na conta do IPSENG. O Estado é que não tem feito a contrapartida do 1,6 que ele tem que contribuir, ele não contribui há anos, né? E se tem alguém quebrando o IPSENG, não é o servidor, porque nós pagamos antecipadamente, né? Então, o problema do Estado hoje é problema de gestão, de prioridades e de vontade política. É inaceitável que o servidor pague 2 vezes. O que está acontecendo? Terminam-se as cotas, os médicos falam, eu atendo, mas se você pagar R$40 a mais, eu atendo, você não tem direito a 2 consultas com o pediatra no mês, a outra é R$150. Nós temos que denunciar e fazer valer. Ele é ele é contratado do IPSENG, que ele realmente respeite que o servidor já está pagando o plano de saúde. Então, gente, é só alguns dos problemas que nós temos e que nós precisamos de resposta. Eu acho que essa audiência, ela cumpre muito bem este papel de denúncia, mas nós queremos o além desta audiência. Precisamos mais do que isso, o compromisso do governo e a autonomia do gestor do IPSENG, que ele possa dar as cartas, que ele possa decidir, que ele possa mandar pagar, que ele possa resolver os nossos problemas e não submeter a ser ouvinte, como nós já vimos algumas vezes, e simplesmente não ter autonomia para resolver. Cada servidor tem descontado no seu contra-cheque a contribuição. Além da contribuição, a coparticipação. E o que está acontecendo? Os governos estão ficando com dinheiro, não repassam o dinheiro para o IPSENG. O que acontece? O presidente do IPSENG tem que ir lá com o Pires na mão, pedir para a Fazenda liberar um dinheiro para pagar um prestador, para pagar as contas do IPSENG. Dessa forma, é claro que não tem dinheiro, é por isso que não tem atendimento. Não tem atendimento porque não está pagando. Nós éramos 9 mil servidores, todas as categorias, médico, dentista, assistente social, enfermeiro, todos, éramos 9 mil. Sabe quantos somos hoje? 2.600 servidores. Então, não há investimento em mais profissionais para o IPSENG. Não tem concurso público. Concurso público não repõe os servidores para o IPSENG, todos os trabalhadores. A nossa reivindicação é a devolução da autonomia administrativa financeira do IPSENG. Ele tem que ser retirado do Caixa Único. Os recursos do IPSENG têm que ir para o IPSENG, tem que ser gerido pelo IPSENG. Educação em debate. Deputada pede ao governo que abra negociações com a educação pública. Desde janeiro deste ano, o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, vem pedindo ao governo Zema que abra negociação com a categoria. No último dia 22 de março, de acordo com a deputada Beatriz Cerqueira, a secretária de Estado da Educação se reuniu com a categoria. Ela relatou a conversa que teve com a secretária durante a Assembleia Estadual dos Profissionais da Educação. Primeira questão que eu disse à secretária, é imprescindível que o governo do Estado abra processo de negociação com o sindicato. Não importa os pensamentos divergentes, a negociação é fundamental, não se pode não escutar a categoria que tem a importância que tem a educação, não se pode ignorar um sindicato com 40 anos de luta, não realizando reuniões. Essa dinâmica é uma dinâmica péssima. Inclusive, lembrei da greve de 2011, foram 112 dias, que foi deflagrada depois de 2 meses de tentativas da categoria, através do sindicato, de estabelecer um processo de negociação em relação ao piso salarial. Vocês vão se recordar que o STF definiu que piso era piso e não teto,
em abril e nós buscamos, à época, insistentemente o processo de negociação. O governo, à época, não negociou e resultou no início de uma greve em junho, que durou 112 dias. Então, a ausência de negociação leva a categoria a tensionar pelo resultado das suas pautas. Então, eu fui para lá primeiro com esse objetivo de dizer isso como deputada estadual. O governo tem que abrir negociação com o Sindiúti, com a categoria, porque não é possível, e sequer uma agenda, uma única reunião foi marcada com o nosso sindicato. Então, o primeiro objetivo. O segundo objetivo que eu disse à secretária, e aí, ao abrir negociação com o sindicato, todas as nossas pautas que foram discutidas aqui, que já foram protocoladas, serão tratadas pelo sindicato à mesa de negociação. Mas a segunda questão que eu levei foi da preocupação da interrupção das nomeações do concurso público. O governo não nomeou, nós temos 60% da rede designada, nós sabemos que a precarização leva a uns processos de privatização, de terceirização, de fusão de turmas, de fechamento de turmas, de sucateamento ainda maior, e que é fundamental a retomada das nomeações dos concursos públicos em vigor. Se você quer o fortalecimento do IPSENG, se você quer o fortalecimento da Previdência Pública, a nomeação é um caminho para isso, não aumenta despesas de pessoal, que pode ser o que é dito, né, de forma mais comum, porque ao nomeado é o lugar de um designado, e geralmente é o mesmo designado que é nomeado. Então, essa luta pelas nomeações, ela se torna estruturante para o que nós estamos vivendo. A terceira questão era um compromisso que eu tinha com os servidores das superintendências regionais de ensino, no sentido de que o governo suspenda a ordem de corte de ponto feita pelo governo anterior, e que não faz sentido, porque as pessoas não estão se recusando a fazer a reposição. E, por fim, como quarto ponto, é como a secretaria vai estabelecer a sua relação com as pautas da educação que estão na Assembleia Legislativa. Quero compartilhar com vocês que nós assumimos duas comissões, e assumimos exatamente porque são os lugares onde nós faremos as nossas lutas no parlamento. Uma é uma comissão de mérito, que é a Comissão de Administração Pública. Tudo sobre a nossa vida passará por essa comissão. Da reforma administrativa, a renegociação da dívida, ao IPSENG, tudo que se refere à nossa vida, à retirada de direitos ou o seu avanço, passa pela Comissão de Administração Pública. Então, a nossa opção de compor essa comissão. E a outra opção é a educação. Nós temos muito a lutar, brigar, conquistar, e também muito a impedir retrocessos, e se nós soubermos fazer isso, a Comissão de Educação pode ser um instrumento de luta para que nós façamos dela uma trincheira também no parlamento. E nós conseguimos, num processo de construção, a partir do bloco da qual nós fazemos parte, a conquista e a eleição da presidência da Comissão de Educação. Então, por 2 anos, eu sou presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, tendo como vice outro companheiro importante, que é o companheiro Betão, professor, cuja origem é lá da Zona da Mata, Juiz de Fora, também do Sindicato dos Professores Municipais e do movimento sindical. As mobilizações dos profissionais da educação. Nós pertencemos à classe trabalhadora. O outro lado é o lado que nos explora e que suga o nosso sangue até a última gota. A conjuntura se mostra cada dia que passa mais difícil. Temos um contexto nacional, um governo que não está a serviço dos interesses da classe trabalhadora e dos brasileiros. Temos um projeto entreguista e de dilapidação do patrimônio brasileiro, incluindo o meio ambiente, as riquezas naturais, a própria alma do povo brasileiro. Tudo que servir para virar lucro, vai virar, se nós não lutarmos. A verdade é que a gente continua sendo colônia de exploração. E a gente precisa romper com essa lógica estabelecida
na história do povo brasileiro, na história da formação do povo brasileiro. Destruir a organização sindical para esse projeto entreguista é importante e a gente não pode permitir. Nós fomos surpreendidos agora, e não seria diferente, com a MP 873, que se propõe a acabar com a organização sindical, com a forma, inclusive, de financiamento da nossa luta. Então, para que a reforma da Previdência seja aprovada, para que os ataques aos direitos da classe trabalhadora sejam intensificados, é fundamental destruir a classe trabalhadora na sua forma de organização, destruir os sindicatos, destruir as centrais, destruir as confederações, destruir a nossa organização, destruir a nossa luta. Disputar a escola pública é crucial para esse projeto entreguista. Por isso que fazem o que fazem com a questão da escola sem partido, com a discussão de que nós ideologizamos, de que nós sexualizamos, de que nós alteramos a orientação sexual dos estudantes, de que nós fazemos tudo menos educar. É importante que nós façamos essa disputa também. Para aumentar o lucro, vale tudo, inclusive nos colocar para trabalhar até a morte e não se aposentar. Se a conjuntura nacional é tão difícil e tão perversa, a conjuntura estadual não é diferente. Não há nada de novo em Minas Gerais. Nós temos, na verdade, o que há de mais velho e mais retrógrado na política do Estado de Minas Gerais. No governo federal, a dilapidação do Estado, no governo estadual, a desregulamentação dos serviços públicos. E, para tanto, vale pôr fim aos concursos públicos, exonerar servidores efetivos, ampliar jornadas de trabalho, destruir o IPSENG, na mesma lógica da reforma da Previdência, também é fundamental para esse governo. Nós temos usado muito uma expressão, quem luta, educa e conquista. Nós lutamos, nós educamos, nós conquistamos. Mas agora, pessoal, não é mais aquele momento que a gente consegue avançar nas conquistas. É momento que a gente precisa firmar o pé, porque senão nós vamos perder o que nós conquistamos. A frase que nós temos usado também no último tempo, de ninguém solta a mão de ninguém, não pode ser só frase solta na nossa boca. A gente precisa entender que se algum da classe trabalhadora perde, todos perdem. O que afeta um, afeta a todos. O que afeta a mulher, afeta os homens. O que afeta o povo negro, afeta toda a população. O que afeta a população LGBT, afeta a classe trabalhadora, afeta a educação. Companheiras e companheiros, quero fazer uma discussão aqui com cada um que está aqui hoje, sabendo que cada um que paralisou a sua escola e fez o debate da reforma da Previdência tem exata noção do que está em jogo nessa reforma. Essa é a minha primeira avaliação. Mas queria, companheiros, lembrar aqui o outro sentido da Previdência. A Previdência como valor civilizatório, a Previdência como princípio humano, porque quando ela foi criada pelos trabalhadores ingleses, é para suprir aqueles que se adoeciam e não tinham condição de se sustentar. Era para suprir os filhos dos trabalhadores que morriam. E aí, companheirada, como nós, que fazemos a luta por nenhum direito a menos, fazemos a luta contra a barbárie, cabe a nós defender a Previdência como princípio civilizatório. Porque para esse povo que aí está, só vale aquilo que dá lucro. Então não vale proteger os idosos, não vale proteger as pessoas com deficiência, não vale proteger as pessoas enfermas, mas para a gente vale a vida, porque as pessoas não são números. E para aqueles que fazem a luta civilizatória, não é possível admitir que aquele que não tem condição de pagar essa mercadoria, que não tenha condição de contribuir, não se aposente. Então, faço o apelo que essa defesa seja pelo princípio humano, pelo princípio civilizatório. E aí, companheiros, quero fazer aqui a disputa da nossa luta da educação. Nós estamos defendendo a educação democrática em tempos completamente antidemocráticos.
E é bom que a gente nomeie, porque a gente consegue combater aquilo que a gente nomeia. Nós estamos numa conjuntura protofascista em que a pessoa que ocupa o maior cargo desse país passa tempo no Twitter desqualificando a escola pública e os seus trabalhadores. Você pode até discordar dos trabalhadores na educação, você pode até discordar dos professores, mas atacá-los dessa maneira é criminoso. E aí, companheirada, eu termino dizendo que o cinismo do governo de Minas, aliás, outro protofascista, porque o fascismo também é cinismo, que quer transformar o nosso Estado no puxadinho da sua empresa, também não pode passar. Por isso, a luta para abertura de negociação, para esse governo que quer terceirizar tudo na escola e entregar para a administração pública, esse governo que quer demitir trabalhadores efetivos, esse governo que fecha as turmas desempregando professores, esse governo que, inclusive, quer acabar com a nossa possibilidade de eleger quem vai coordenar a nossa escola. Tira dúvidas. As mentiras sobre a reforma da Previdência que o governo federal não quer te contar. Judásio, regra de transição. Com a sua pergunta e sobre o cálculo, eu vou dialogar com a pergunta também do Estefânio e da Eva. Regra de transição, nós temos que entender o seguinte, ela vai ser muito curta. Por quê? Porque ele está tirando da Constituição a regra e criando um sistema novo. Isso vai ser tudo desmontado por lei complementar e lei ordinária. É tudo castelo de cartas, isso. Então, ele prevê lá, a professora que aprovar a reforma, faltar um dia para ela se aposentar, ela vai se aposentar com a regra nova de cálculo. Ah, mas tem transição para quem está perto de 2 anos. Vai pagar um pedágio só de 50%. Mas o cálculo já é o novo. 60% do 100% da média. Isso aqui é importante, gente, é uma complicação. Mas hoje a regra é a seguinte, você pega o seu tempo de contribuição de julho de 94 até o dia que você se aposenta. Essa é a regra. Tira 20% das piores contribuições, pega 80% das maiores, corrige, este é o seu salário de contribuição. O que eles estão propondo? Não pega mais de julho de 94 para cá, pega toda a sua vida laboral, não tira os 20% menores salários de contribuição, pega toda a média, isso já derruba a Judásio, você tem razão, e mais, cai para 60% do valor. Porque olha só hoje como é que é a diferença. A aposentadoria por idade da mulher é 60 anos, ela tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Ela se aposenta, 60, 15. Como é o cálculo? 70% da média dos 80% maiores salários, quando a aposentadoria for por idade, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. O que quer dizer isso? A mulher com 60 anos e 15 anos de contribuição se aposenta com 70 mais 15%, que são 15 anos. Então vai para 85. Como você deixa de descontar a Previdência, dá quase 100% do valor da aposentadoria. O que ele está propondo? 20 anos é o tempo mínimo, mas ele não conta para os 60%. É exigência. Então você tem, a mulher vai ter que ter 62 anos e 20 anos de contribuição. Isso é requisito. Isso dá para ela 60% dessa média que já é derrubada. E se ela quiser 100%, vai ter que trabalhar mais 20 anos, 2% por ano. Gente, fala sério. 40 anos de contribuição no mercado brasileiro, nós vimos que se subir de 15 para 20, 80% fica fora. E 40%, ninguém se aposenta. O Geraldo perguntou para onde que vai 1 trilhão, né? Quem que vai... E a PEC 95 não tem uma contradição? Claro que tem, porque é o que eu disse, a PEC 06 não tem nenhuma
relação com o equilíbrio de conta do país, é ajuste fiscal. Você sabe por que ele vai ter que economizar dinheiro na saúde, na educação, na assistência? Porque ele vai ter que pagar a transição. 14 trilhões de reais, quem que vai pagar isso? Nós. Ele vai remanejar recurso, vai tirar dos programas sociais para continuar pagando as aposentadorias que vinham de todo o financiamento da sociedade, que não vai ter mais. É isso, é aliviar o bolso do patrão e lascar a vida do trabalhador, não é outra coisa. A Luciana fala se a PEC 06 afeta os aposentados, né? E quem paga essa conta da transição. É isso. Outra coisa, Luciana, não dá para as pessoas falarem assim, não, eu já me aposentei, estou fora desse negócio. Não serei atingido. Para com isso, gente. O dia que me falaram isso, um dirigente de entidade de aposentado, hein, lá de São Paulo. Ah, mas nós não vamos ser atingidos. Eu falei assim, ô cidadão, você sabe como é que eu estou vendo você? Eu estou vendo você olhando lá na frente, está na praia, tem um tsunami, uma onda de 40 metros de altura, você atrás de 3 sacos de areia, falando, eu estou protegido aqui. Essa onda não vai me pegar. Vai levar tudo, gente. Por quê? Porque ele vai desvincular. Primeiro, tira a garantia de recomposição. Acabou. Em 5, 10 anos ele acabou com o salário, vai ficar tudo menos de salário mínimo. É o que vocês viram no Chile, é aquilo ali. É você criar uma sociedade de miseráveis, de um lado, e uma outra sociedade, né, com os seus ganhos especulativos, as burras cheias. É isso. Vão aumentar muro, cerca elétrica, serpentina, os bacanas de um lado e o resto do outro. E nós, não se iludam, nós estamos do lado do resto. Não se iludam. Então, e nem acho que ninguém aqui queria estar do outro. Né? Nós queremos estar do lado certo, o lado da humanidade, é isso. O Rogério, cadê o Rogério? Aposentadoria por invalidez. Acaba, Rogério. Acaba pelo seguinte, hoje, se você está andando com o seu carro no fim de semana, bate o carro, fica tetraplégico. Você está protegido, você vai receber a sua aposentadoria integral por invalidez. Na regra nova, você só vai receber os 60%, não é os 100%, se você tiver acidente do trabalho, se for em atividade. Se não, velho, lascou, você perdeu. E quem que é que quer ficar inválido? Quem que é que quer ter acidente? Isso é um erro. Aliás, isso é uma maldade, mais uma, né? Porque são muitas. O que ela tem de cruel? Ela já é uma reforma. Ela acaba com a prerrogativa do Sindicato Trabalhador Rural de reconhecer esse trabalhador como sendo segurado especial, o que já é um crime. Não existe órgão público no Brasil inteiro para fazer isso. Você já não deixa o trabalhador se aposentar. Mas ele faz mais. Ela coloca sob suspeita todos os benefícios da Previdência. E cria 2 processos de revisão, um permanente e um temporário que pode ser prorrogado, que vai rever benefício sem critério de defesa. É rito sumário. Eu vou pegar o seu benefício, eu acho que ele é suspeito, eu cancelo, te dou 10 dias para você recorrer. Se você não apresentar em 10 dias esse recurso, ele está extinto. Quem é que vai conseguir? E pela internet. Quem que vai conseguir fazer isso? O trabalhador rural vai conseguir fazer isso? Claro que não. Ninguém vai conseguir, gente. Tem que ter uma regra. O devido processo legal, isso aqui é inconstitucional, mas está lá na MP. Nós estamos brigando com ela. Mas para vocês verem o grau de destruição que esse governo é capaz de fazer nas regras de proteção da sociedade. Eles não estão nem aí para nada. Agradecemos a sua audiência. Fica agora com o nosso quadro de humor.